cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus essa tarde, né? Mais uma vez entrando na live juntos, para bendizer a presença do Senhor Jesus, que é forte, que é poderosa na nossa vida. Grandes são as maravilhas do Senhor Jesus na nossa vida. Que bênção de Deus, né? Estarmos aqui. Passei 2 dias sem fazer lives, mas como eu glorifico ao Senhor Jesus por estar aqui nesta tarde, né, para juntos nós bendizermos a presença de um Deus que é tão grande, de um Deus que é tão forte, tão poderoso. Dani Buchada, seja muito bem-vindo. Dani Buchada, no nome poderoso do Senhor Jesus. Como é bom receber pessoas. Daniel Bebeu Avieto, boa tarde para você, Daniel Bebeu Avieto. Então hoje, mais uma vez, eu entro na presença do Senhor Jesus, né, com a palavra do Senhor Jesus. E hoje eu vou meditar na história de Naamã, né? Lá em 2 Reis 5, o Senhor ele vai falar, né? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque ele o Senhor, dera o livramento aos sírios. Então era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. É o que o Senhor conta, né? E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra. Pelo que deverás notar, peço vós que vede e busca ocasião contra mim. No versículo 8, o Senhor vai dizer: sucedeu, porém, que ouvindo Elias suas vestes, mandou dizer ao rei: por que me rasgastes as suas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá, né, que haverá profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes o Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por si em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Albana, né, e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles. Aleluia. Valdemir Maria, Luiz Lisboa, Tiago Hermano, Maria Auxílio, Simone Quixape, seja bem-vindo. E ficar purificado. E voltou-se e foi com a indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Então quanto mais dizendo de ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino
hoje a lepra que Naamã carregava no seu corpo. Primeiro nós vamos falar quem era Naamã. Naamã, ele era um homem valoroso. Naamã não parava. Naamã era um homem de guerra. Mesmo com sua lepra, Naamã continuava lutando. Mesmo por meio daquele deserto, Naamã continuava buscando. Cláudio Santos, seja bem-vindo. Acho que é Claudionor Santos. Seja muito bem-vindo na paz do Senhor Jesus. E continuando, né, Naamã, mesmo com sua lepra, a lepra que ele carregava, assim como muitas das vezes nós carregamos cargas pesadas na nossa vida, que parecem lepras na nossa vida, não é verdade? Claudionor Santos, ele faz assim: Deus te abençoe muito, sua família, irmã em Cristo. Amém. Seja abençoado também nesta tarde. Muito obrigado por estar aqui na live. Seja abençoado por Deus, viu? Como é bom sentir presenças de pessoas, né, que chegam na live agradando ao Senhor Jesus Cristo. Então, bendito ao Senhor Jesus por toda essa palavra, meu irmão. E assim como Naamã, às vezes nós carregamos muitas lepras, não é verdade? Essas lepras, às vezes nós vivemos muito no comodismo, não é verdade? No comodismo da nossa vida, né? Onde achamos que tudo está normal. José Justino, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo no nome poderoso do Senhor Jesus na nossa vida. Às vezes nós carregamos, assim como Naamã, né, carregava suas lepras, suas feridas, nós também carregamos. Às vezes você carrega a lepra da falta do perdão. Às vezes você carrega a lepra do orgulho, que é uma lepra na sua vida, né? E tem coisas da nossa vida que nós temos que deixar morrer, porque nós vivemos o comodismo, nós aceitamos demais na nossa vida, e nós temos que deixar morrer a lepra da nossa vida. O que mais me deixa impressionante, né, é que Naamã, mesmo com a lepra que havia na sua vida, deixa eu ver aqui, entrou uma pessoa, não estou vendo o nome dela, né? O que me deixa a pensar e a meditar nessa história, que mesmo com Naamã, que carregava toda aquela lepra, Naamã era guerreiro. Naamã não parou, Naamã buscou, né? Porque a Bíblia, ela relata o que Naamã é. Mas uma coisa que é muito importante sobre essa palavra, Júlia Cordeiro, seja muito bem-vindo, Júlia Cordeiro, é que nós vemos muitas histórias. A paz do Senhor Jesus, irmã, tudo de bom. Amém, obrigado, José Justino, tudo de bom para você também, né? Que o Senhor Jesus Cristo sempre continue guiando os seus passos cada dia na sua vida. Então, o que me deixa a meditar, né, sobre essa palavra é que existiu vários heróis na Bíblia, né? Quem tem um curso bíblico, né, sabe os heróis da Bíblia que existiram. Existiram vários heróis, né? Mas essa história não foi para a Bíblia. E sabe por quê que a história de Naamã foi para a Bíblia? Não foi pela força de Naamã, mas foi por causa de uma menina. Oh, glória a Deus! Glorificado seja o nome poderoso do Senhor Jesus na nossa vida. A história de
atenção que não é que ela foi tirada, mas que aquela menina, ela foi arrancada da sua família. Ou seja, era uma menina que estava sendo escravizada. Você pensa que Naamã chegou lá e disse: vamos lá na minha casa? Não. A Bíblia fala, né, que ela foi tirada. No pronome espiritual, ela foi arrancada da casa da sua família, né, e foi parar na casa de Naamã. Olha que impressionante, né? E se você for olhar para aquela história, se você for olhar para as feridas que havia na vida daquela menina, porque ela colocou o espírito antes do sentimento dela. Sabe por quê? Porque se às vezes ela fosse colocar o sentimento na frente, ela não faria o que ela fez àquela família. Porque teve um dia que o Senhor Jesus Cristo soprou sobre o coração daquela menina que deu direcionamento a Naamã, né? Porque se ela fosse levar por a raiva, pelo ódio, ela ia imaginar assim: nossa, eu sei o caminho certo para aquele homem ser curado, e eu não vou fazer isso. Mas não. Sabe por quê? Cleidiberto, servo de Deus, seja bem-vindo. Sabe por quê que ela não fez isso? Porque ela colocava o espiritual dela na frente do sentimento dela. E sabe que é isso que nós devemos fazer às vezes? Micael Feitosa, seja muito bem-vindo no nome poderoso do Senhor Jesus. Glorifico a Deus pela sua vida, né? Como é bom receber pessoas que a gente sabe que tem o Espírito de Deus na nossa vida, não é verdade? E aquela menina, né, ela poderia sentir raiva, porque ela estava no território de escravidão. Ela levou para ser escrava, né? Mas não, porque ela colocava o sentimento dela atrás da vida espiritual. E assim que também nós devemos fazer, porque existem cicatrizes na nossa vida que parecem lepras, é verdade? Parece lepras. Às vezes você tem que deixar morrer na sua vida tantas coisas: a raiva, o ódio, o luto, não é verdade? Às vezes eu nem estou na posição que eu queria estar, mas às vezes é que o Senhor me incomodou para orar pelo irmão, porque às vezes o coração do irmão, ele está sangrando, é verdade? Às vezes o Senhor não se incomoda para orar pela vida, né, dos que estão mais necessitando. Adriel Reis, seja muito bem-vindo no nome poderoso do Senhor Jesus. E um dia o Senhor soprou algo no coração daquela menina. O Senhor incomodou ela para falar, né, para a mulher de Naamã, que se ele conhecesse o profeta que existia em Samaria, é verdade? Que é algo grande, né? Porque às vezes, né, Deus usa pessoas para falar coisas, né, que muitas das vezes nós nem imaginaríamos. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor usa do jeito que o Senhor quer usar. O Senhor faz, né, como Ele quer fazer. Vanessa, seja muito bem-vinda no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E às vezes, né, o Senhor nos incomoda. Às vezes nós nem estamos na cadeira que nós queríamos estar, mas o Senhor está incomodando, porque ali na vida do irmão está precisando, está sangrando. Porque às vezes nós estamos
É assim que o mar vermelho vai abrir na sua vida. Porque tem horas que o crente tem que estar de pé, mesmo sem forças, mesmo, né, em meio a tantas contradições que acontecem na vida, na sua vida. Sabe que às vezes você é um ser humano que não é bem visto. Às vezes existem tantas pessoas que olham pra você, já olham pra você te julgando, sabe? Querendo te rebaixar. Não é verdade? Diandra, seja muito bem-vindo à live, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E o pior julgamento na vida da gente não vem dos de longe, mas vem dos próximos, vem dos de perto. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, né, olhavam para mim de forma diferente na internet. Porque talvez imaginasse que eu estava me exibindo, que eu estava ali querendo chamar a atenção de alguém, mas não, porque a minha chamada, ela é com Deus, ela só pertence às coisas do alto. Os mistérios de Deus são grandes na minha vida, sabe? É por isso que todos os dias eu estou na busca. É por isso que eu estou no monte. É na busca daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem na nossa vida. Não é verdade? E houve um tempo na minha vida que, por causa de eu estar na internet pregando a palavra de Deus, eu já vi até crentes olhar assim, sabe? Como quem te vê como uma pessoa baixa, sabe? Pode olhar para você, nossa, ela está ali apenas para chamar a atenção de pessoas, apenas para que as pessoas te vejam, mas não. Tem pessoas que olham para você e te vê como nada e apenas te julga antes que Deus julgue. Mas sabe de uma coisa? Micael Feitosa, eu não sei se você ainda está aqui na live, mas eu vou te dizer uma coisa. Muitos podem te ver ao contrário, mas Deus te vê. É isso que importa, é isso que é tremendo. Então fique na posição que você está, porque Deus honrará a sua vida. Porque Deus é um Deus que honra a nossa vida. Às vezes Ele não honra no nosso tempo, na verdade, mas Ele honra no tempo dele, no tempo de Deus. Às vezes você está numa cadeira que você queria estar em outra, né? Mas Deus honra você no lugar que você está, aonde você estiver. Sabe por quê? Porque aquela menina, ela poderia imaginar assim, né, que ela estava sendo escravizada. Ela poderia imaginar assim: eu estou na Síria, mas eu não sou da Síria, eu sou de Israel. Não é verdade? Adriel Reis, seja muito bem-vindo no nome poderoso do Senhor Jesus, né? E é isso que Deus faz na nossa vida, porque Deus usou aquela menina para salvar uma casa. Júlio César, seja muito bem-vindo, na paz do Senhor Jesus Cristo. E Deus usou aquela menina de onde ela estava, porque ela foi arrancada de sua família. O Senhor, Ele não diz o nome daquela menina. Deixa eu só
A Bíblia fala que Naamã era um homem valente, mas Naamã escondia a sua lepra. E para muita gente, Naamã poderia esconder as suas feridas, mas quando Naamã chegava dentro de casa, não podia esconder, porque era ali que Naamã tirava a sua capa. E quando aquela menina via, né, aquela menina um certo dia, falou mais alto no seu coração, né, que se o Senhor, né, ela falava dessa forma, se o Senhor conhecesse o profeta que existia em Samaria, que poderia curar a sua lepra. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando na live, é verdade. E quando Naamã chegava em sua casa, que tirava sua capa, ela via as limitações que havia na vida de Naamã. Então foi quando ela mencionou: se Naamã conhecesse o profeta que existia em Samaria. Quando eu vejo essa menina falando, eu vejo que ali no seu coração, né, como ela imaginasse que tantas curas aquele profeta já fez, não é verdade? Farina, seja muito bem-vindo no nome poderoso do Senhor Jesus. E aquela menina, né, uma menina tão pequena, foi usada ali naquela casa para salvar a vida de Naamã. Então ela não foi olhar para as feridas do seu coração, mas ela olhou para o espiritual, para o espírito dela que estava na frente do sentimento daquela menina, na verdade. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida, que é muito real. E quando eu lembro da história de Naamã, eu lembro também de algo na minha vida que aconteceu, sabe? Mas que foi algo muito, muito, muito real. Geni Souza, seja muito bem-vindo, Geni Souza, no nome poderoso do Senhor Jesus. João Maria, ou seja, todos os que estão aqui entrando na live, no nome poderoso do Senhor Jesus, né? Porque nós servimos a um Deus tão tremendo, um Deus que usa da sua misericórdia. Regiane Lima, minha cunhada maravilhosa, que eu amo, como é maravilhoso receber ela aqui, que maravilha. Seja muito bem-vinda, Regiane Lima, né? Como é maravilhoso sentir a presença do Senhor Jesus nos cantos dos dias, né? Porque o Senhor Jesus Cristo fala ao nosso coração. Deus tão faz como aquela menina tão pequena, mas aquela menina que teve ousadia, uma menina que colocou o espírito dela muito à frente do sentimento dela. Tatiane Oliveira, seja muito bem-vindo. Sabe quantas lepras muitas das vezes nós não carregamos? Nós carregamos essas lepras muitas das vezes como as feridas no nosso coração. Feridas, né, que nós não deixamos cicatrizar. Porque a história de Naamã, ele fala de uma lepra. E naquele tempo, né, daquela lepra que existia na vida de Naamã, não tinha muito sucesso não para a cura dele. Não tinha muita busca não para a cura dele. Porque aqui quando existe uma doença, seja uma lepra, seja, né, enfim, assim como era a enfermidade de Naamã, né, naquele tempo não tinha aquela busca, eu vou ali, que ele vai ser curado aqui, né? Aqui a gente vê, né, que temos tudo
aquela menina. Eu não sei de que família ela era. A Bíblia não vai mencionar de que família aquela menina pertencia. Mas de uma coisa eu posso afirmar, de uma coisa eu posso ter certeza, que ela foi uma menina usada por Deus para salvar a casa de Naamã, por uma simples menina, que a Bíblia não fala o nome, mas a Bíblia fala que ela era uma menina. E sabe como que aquela menina saiu da casa de Naamã? Ela saiu da casa de Naamã como serva de Deus. Porque às vezes Deus usa você até nas palavras que saem da sua boca. Deus usa como vaso, sabe? Deus usa como Ele quer usar. Como eu falei desde o começo, às vezes você não está sentado na cadeira que era para você, que você muitas das vezes acha que é para você estar sentado. É verdade. Marcos Benício, Ademir Alves. Só que às vezes o Senhor está te incomodando, sabe por quê? Porque a vida do irmão ali está precisando. Porque a vida do irmão ali está sangrando. E Deus te incomoda para orar por a vida dele. É verdade. Oh, glória a Deus, Vanessa. Vanessa, seja muito bem-vinda. Ela fala assim: glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Michael Jackson, seja muito bem-vindo no nome poderoso do Senhor Jesus. Sabe que até na cova dos leões o Senhor nos incomoda para orar pela madrugada. Nós da Polícia Civil, Michael Jackson, ele pede assim: paz, irmã, boa tarde. Ora por nós, né, da Polícia Civil. Ele pede por proteção. Amém. Michael Jackson, vou estar orando por sua vida, né? Eu sei como assim, o policial, ele corre risco na vida dele. Não é que nós não corremos, né? Mas nós corremos esse risco. Eu vou estar orando pela sua vida, viu? Ele fala assim: pela minha mulher que está trabalhando, né? De doutora Patrícia. Amém. Estarei orando pela vida de cada um de vocês. E creia, Michael Jackson, que Deus, né, te dará grandes livramentos, viu? Porque o nosso Deus é o Deus de livramento. O nosso Deus vive. Sobre essa história de Naamã, né, onde eu menciono a cura, né? E às vezes o Senhor quer levar para a tua vida essa cura, a cura da lepra. Às vezes é a cura do pecado, porque nós vivemos muito no comodismo do pecado. Não tem nada não, porque Deus vai perdoar. Nós vivemos muito nesse comodismo. Você sabe o que o inimigo queria causar na vida de Jó? Destruição. Você pensa que o inimigo, a paz do Senhor, Renan 10, seja muito bem-vindo, Renan 10, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, fica à vontade, a paz do Senhor Jesus. Sabe o que o inimigo queria causar na vida de Jó? Destruição. Não é verdade? Porque o inimigo imagina assim: nossa, agora Jó vai se maldizer, agora Jó vai se lamentar, não tem jeito, chegou a vez dele. Mas sabe o que o inimigo queria de Jó? O inimigo, você acha que o inimigo queria os filhos de Jó? Não. Você acha que o inimigo queria a riqueza de Jó? Não. A riqueza de Jó? Não. Porque o inimigo não precisa de riqueza, não. Mas o inimigo queria o coração íntegro de
lamentava, nossa, agora ele vai lamentar. Agora Jó vai se maldizer. Agora Jó vai se entregar, né? Porque era isso que o inimigo queria, que Jó se entregasse à destruição. É verdade. E o que Jó disse? Você lembra do que Jó disse? O meu Redentor vive e por fim se levantará. Só mais uma vez para você entender. Jó disse: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Não é verdade? Quantas vezes nós nos sentimos que muitas das vezes nós estamos na cova dos leões para estar pregando a palavra de Deus aqui? Eu já passei por desertos. Eu já fui para a cova dos leões. Nem era para eu estar aqui pregando a palavra de Deus. Mas eu estou. Você acha que eu estou aqui hoje por a minha própria força? Não. Mas eu estou aqui hoje pela força de Deus. Quanto gigante já não se levantou na minha vida para me parar, para parar essa palavra linda de Deus na minha vida. Quanto gigante, irmãos, já não tentou me parar. Quantas vezes eu já não me senti na cova dos leões. Tantas vezes, sabe, para me parar. Só que o meu mistério é com Deus. E o mistério que Deus tem na minha vida, Deus não aceita para Ele. Tem que ir para frente, não é verdade? Sabe que quando eu comecei nas redes sociais,